Vamos ver agora, então, como obter uma aproximação inicial da solução para um sistema de equações não lineares. Muito bem. Então, vamos ver rapidamente então aqui a metodologia. Eu tenho um sistema de duas equações com duas incógnitas. As equações são f de xy igual a zero e g de xy igual a zero. Então, o que eu faço para obter uma solução inicial, uma aproximação inicial para esse sistema? Teoricamente, qualquer número serve, só que você há de convir que quanto mais distante eu esteja da solução definitiva, mais tempo eu vou levar para procurá-la, certo? Para encontrá-la. Então, o objetivo é chegar o mais perto possível para que o número de iterações seja reduzido, né? Então, a primeira coisa que eu faço é estabelecer dois valores para y ou para x, conforme seja. Então, quando eu atribuo um valor para y ou para x, tanto faz um ou outro, eu transformo esta função, que era esta equação que continha duas incógnitas, para uma equação de uma única incógnita, porque eu elimino y e fico com f de x igual a zero. Então eu resolvo essas duas equações e aí eu obtenho uma aproximação para dois pontos por onde essa curva passa, certo? Então eu vou ter, por exemplo, quando eu resolvo a primeira equação para y igual a y1, eu obtenho o par ordenado x1, y1, certo? Então eu sei que f de xy passa por x1, y1. Quando eu resolvo para y igual a y2, eu obtenho um outro par, x2, y2. E aqui eu posso adaptar uma reta para aproximar esta curva entre x1, y1 e x2, y2. Aplico o mesmo procedimento para g de xy igual a zero, tomando cuidado, só para tornar a análise geométrica mais simples, de dar a y os mesmos dois valores que eu dei quando eu analisei, quando eu aproximei a curva f de xy. Se isso não for possível, claro, eu adoto outros dois quaisquer, né? Então, aqui eu vou obter x10, por exemplo, e y1, x20 e y2. Aqui eu adapto uma outra reta. Então, no cruzamento das duas é que vai estar a minha aproximação inicial. Observe, como está explicado aqui embaixo, que por se tratar de uma aproximação inicial, eu não preciso ter um grande rigor na determinação desse cruzamento. Basta que eu analise esse espaço e atribua um valor para x e para y aproximadamente próximo mesmo deste ponto do cruzamento. Então não precisa ser, porque é uma aproximação inicial. Então eu não preciso obter a equação da reta que passa por x1, y1, x2, y2, depois uma outra equação da reta que passa por x10, y1, x20, y2 e encontrar o ponto de cruzamento. Basta analisar, porque eu tenho y1 e y2 constantes, então eu tenho aproximadamente algo como se fosse uma região aproximadamente retangular, com uma aproximação ali das duas retas. Então eu posso imaginar aonde é que se dá esse cruzamento. Ok? Muito bem. Então vamos ver aqui esse exemplo. Um exemplo simples. Eu tenho x2 mais 2xy mais 3y3 menos 20 igual a zero. Segunda equação, x3
mais 3x2y mais xy2 menos y3 menos 20 igual a zero. A primeira equação eu chamei de f de xy, a segunda equação de g de xy. Então, na primeira equação f, que é a curva vermelha, eu vou atribuir a y o valor 1. E daí, quando eu substituo 1 em f de xy, eu obtenho essa equação do segundo grau. x2 mais 2x menos 17 igual a zero, portanto, x igual a menos 2 mais ou menos a raiz de 72 sobre 2, que me dá x igual a menos 1 mais ou menos 3 raiz de 2. Então, aqui eu tenho duas raízes. Depois eu atribuo a y o valor 2 e obtenho x ao quadrado mais 4x mais 4 igual a zero. Isso é x mais 2 ao quadrado igual a zero, que me dá uma única raiz dupla, x igual a menos 2, certo? Faço a mesma coisa para a curva verde, que é g. Atribuo a y o valor 1, x ao cubo mais 3x2 mais x menos 21 igual a zero. Vejo que o intervalo de busca é 1, 2. Atribuo a minha solução inicial igual a 1,5, aplico o método de Newton e obtenho essa solução. Faço a mesma coisa para y igual a 2, x3 mais 6x2 mais 4x menos 28 igual a zero, o mesmo intervalo de busca 1, 2, x0 igual a 1,5, centro desse intervalo, aplico o método de Newton e obtenho 1,6678. Então, observe o que está acontecendo aproximadamente aqui. Eu tenho a raiz essa daqui, que é menos 1 menos 3 raiz de 2. Tenho essa raiz, que é menos 1 mais 3 raiz de 2, ambas ocorrendo para y igual a 1. Então, eu tenho um valor de x aqui, outro valor de x aqui, ambos para x igual a 1. Então, é possível que essa curva faça alguma coisa, faça uma volta aqui nesse ponto menos 2, 2. Certo? Então, eu ligo com uma reta esse espaço e uma reta esse espaço. Agora, eu passo para a curva verde, que é a curva g, e eu sei que ela passa em x igual a aproximadamente 2, y igual a 1, é este ponto aqui, e depois x igual a 1,7 mais ou menos, e y igual a 2 é esse ponto aqui. Então, as duas estão, a aproximação inicial está no cruzamento, ou seja, a reta vermelha passa em menos 2, 2 e 3,2, 1, que é esse tramo dela aqui, ó, esse pedaço aqui do lado direito, certo? E a reta verde, que ficou oculta aí agora, ela passa nesse outro espaço aqui. Então, analiso esses dados e vejo que se a reta verde passa em aproximadamente 1,72 e 2,1, então eu posso imaginar que esse ponto de encontro, que aqui está apontado por essa seta verde aqui, certo? Seja algo em torno de x igual a 1,75 e y igual a 1,5. E eu vou adotar exatamente este par como a minha aproximação inicial da solução daquele sistema de equações.